A estimativa dos organizadores é que a virada cultural de 2025 movimente aproximadamente 300 milhões de reais e seja capaz de reunir quase 5 milhões de pessoas. E aí, para a gente falar mais sobre isso, estou recebendo aqui um convidado para falarmos sobre a virada cultural, sobre literatura na virada, que é o José Manuel Diogo, que é curador. Tudo bem, José? Obrigado pela presença aqui. José é curador da virada literária. Imagina, a gente que te agradece, José, pela presença aqui. Boa noite. É um dia histórico, né? Assim, que quando a gente, à vésperas de fazer a maior virada cultural de sempre em São Paulo, né? Quando faz 20 anos, a gente tem mais de 1.000 atrações nos 5 zonas da cidade, 24 horas seguidas, toda uma rotação da terra, e com essa novidade que me traz aqui hoje, de a gente ter a literatura como uma das jornadas dessa virada cultural, lá na Biblioteca Mário de Andrade. Pois é, para a gente falar mais justamente sobre isso, sobre a literatura, a gente está recebendo também aqui para essa conversa o Paulo Lins, autor e escritor, entre outras obras, do livro Cidade de Deus. O Paulo também está aqui com a gente. Obrigado, viu, Paulo, pela entrevista. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que te agradece pela presença. Conta um pouquinho, Paulo, para começar, como é que vai ser a sua participação, onde é que você vai estar, como é que você vai aparecer aí na virada? Eu vou falar da cidade que fala, né? Eu vou falar sobre a importância da literatura, a importância da cultura. Realmente a cultura é a coisa mais interessante, mais importante no ser humano, porque sem cultura não tem palavra, sem palavra não tem história, sem história não tem ciência, e sem ciência não tem tecnologia de ponta. Então, a gente fazer uma virada cultural, trabalhando com a linguagem, trabalhando com a literatura, trabalhando com a possibilidade de criar novos leitores, de trazer o pessoal mais para dentro do debate, é muito interessante. E conta um pouquinho para a gente, José, como é que surgiu essa iniciativa, porque a entrada da literatura agora também na virada cultural, como é que foi esse insight? Mas é uma história curiosa. Bem, para começar, eu sou português, então, embora tenha esse sotaque, um sotaque com o português do Brasil, eu trabalho sobre língua, sobre linguagem, e eu, num instituto cultural, que eu faço curadoria em Portugal, eu recebi o secretário de Cultura da Prefeitura, o Totó Parente, lá para a inauguração de uma exposição final de fevereiro. Então, isso é uma história bem recente. E ele falou, e o que você tem aí para a virada? Eu disse, cara, eu sei de literatura e de língua. Vamos fazer uma virada literária? E ele ficou, virada literária? Sim, porque essa virada que é feita por fora, né? A gente roda por fora a cidade, a gente vai de entretenimento, de atração em atração, mas a literatura, ela te obriga a uma viagem interior, por dentro. Então, ele nos convida a fazer essa curadoria de vamos pensar por dentro essa cidade, e a primeira mesa chama A Cidade Começa a Girar, e a última, que vai ter o Itamar Vieira Júnior, vai ter essa volta completa ao sol. E aí a gente vai falar de dia, de movimento, de corpo, de diferença, de mobilidade, de saúde, de todos os momentos que fazem um dia, e que hoje, com tantos desafios que a sociedade hoje tem, a gente tem de contar com os escritores, como o Paulo, como muitos outros que vão estar conosco, como o Itamar, que eu já falei, o Leandro Carnal, a Bruna Lombardi, a Calila das Mercedes. Vão ser 53 escritores, 21 escritoras, 22 escritores, são 25, 27 homens e mulheres. Vamos ter uma madrugada completa dedicada à poesia slam, um sarau poético. A gente vai ter poetas de rua lá na Biblioteca Mário de Andrade. Vamos ter pão. Vamos entregar pão na forma de letras, de palavras às pessoas, vamos ter cinema. Então, tudo isso sobre literatura, um espaço de pensamento, onde a gente vai pensar sobre nós, pensar sobre como a literatura, e através da literatura nós podemos melhorar como seres humanos, nessa cidade, que é a maior cidade de língua portuguesa do mundo, que é provavelmente a maior cidade da América do Sul,
a maior cidade do Hemisfério Sul, a maior produtora de cultura, de saber do Sul, e que hoje, com a ligação com o Norte, pela primeira vez, talvez, o Sul e o Norte possam se sentar à mesma mesa em pé de igualdade. Isso acontece hoje com a relação muito estreita que existe entre Portugal e o Brasil, e não é por acaso, talvez, que seja um português que mora em São Paulo, que está junto com o Tom Farias, que é muito importante salientar o papel dele nesse papel de curadoria, nessa história que a gente conta sobre a lusofonia, a língua portuguesa e a importância dela para o mundo hoje. Então, ter o Paulo Lins com a gente aqui, ter tantos outros nos ajudar a fazer esse percurso que a gente vai gravar, guardar, oferecer para que possa ser pesquisado por pesquisadores e para o ano estarmos de novo aqui noutra viagem interior e fazê-la, por que não, noutra cidade de língua portuguesa. Então, é um desafio grande para o qual você me falou que não... Por enquanto não me programei para nada. Mas então você está convidado, tem muitos temas que você vai gostar de ver. Eu vou gostar muito de receber você lá amanhã. Vamos lá. Agora, deixa eu te ouvir um pouquinho, Paulo, sobre a tua experiência aqui com a virada cultural. Eu falei aqui no começo, tem entre as suas obras Cidade de Deus, que retrata muito o Rio de Janeiro. Você vai estar aqui em São Paulo, nessa efervescência cultural toda de São Paulo, como o José estava narrando agora. Qual está sendo a sua expectativa? Como é que você está se preparando aí? Como é que está o coração aí? Bom, eu moro em São Paulo, né? Então, assim, eu conheço bem São Paulo, já participei de vários eventos em São Paulo, vivo em São Paulo. Então, né, dialogando com o público nesse momento, você poder interagir, você poder falar de literatura, né, língua portuguesa, essa relação que a gente tem com Portugal e Brasil, e com a África também. Então é muito importante a gente falar e também ouvir o público, e tem as perguntas do público, a gente participa, é uma coisa maravilhosa, eu me sinto muito feliz. E a gente tem visto um crescimento também, né, Paulo, da literatura mais inclusiva, talvez, né, que não trate apenas de assuntos mais eruditos, né, ou mais distantes, como o próprio Cidade de Deus, talvez seja um dos livros que abriu as portas para esse filão. Parece que esse segmento também está ganhando força, né, Paulo? Obras mais conectadas com a realidade, que falem das desigualdades, das agruras do mundo, né? Parece que esse tem sido uma pedida do momento, né, Paulo? Houve uma necessidade, né, da periferia se mostrar e falar. Eu me lembro que quando eu lancei o Cidade de Deus, tinha poucas pessoas que falavam com olhar interno, como diz o Roberto Schwartz, com olhar de dentro, né, das periferias. Hoje é uma coisa que acontece com muita efervescência aqui. E falar com esse público, a periferia participando, o pessoal do centro participando, é muito interessante. Pois é, e essa é uma marca também da virada, né, José? A inclusão, né? Olha uma coisa, nós tínhamos um problema para resolver, né? Porque a gente vai começar às 6 da tarde, né? 6 da tarde a gente começa recebendo as pessoas, depois a gente vai conversando nessa primeira anoitecer da virada, até que chegou na madrugada. A gente vai ter o Chico Sá, que vai fazer uma conversa que vai para 1h30 da manhã, e aí o que fazer? E aí é fácil, a gente falou com a Mel, e falou, Mel, a gente precisa de você, precisa do teu slam, do slam do 13, a gente precisa dos teus poetas, a gente precisa que tu traga a tua periferia para o centro e que ajudes as pessoas que estão aqui a entenderem isso tanto de novo, como você falou, o Paulo Lins, mas você tem o Giovanni Martins, você tem uma série de autores hoje que dão à língua portuguesa o seu futuro. Então, a nossa madrugada, a gente olha para ela como esse lugar de futuro, até que depois a Mara Moira, 8 da manhã, venha pegar de novo nessa história de diversidade e até entregá-la ao final do dia, depois de todo esse percurso pro Itamar Vieira Júnior. Mas trazer para dentro do centro o que está fora é um lugar de cultura e é um lugar de obrigação civilizatória. Então, quando a gente faz esse desenho de volta, o que pode acontecer num só lugar,
numa terra que se gira, dá toda uma volta sobre si própria. A gente vai estar olhando todos os países, todos os oceanos do mundo enquanto a gente pensa isso, essas 24 horas. E construir isso só pelo centro, só pela elite, não fazia qualquer sentido. O que fazia sentido era trazer o que está fora para dentro, quando a gente sabe que dentro está olhando. Então eu acho que o resultado que a gente vai ter amanhã, que eu espero por você lá, de podermos olhar o mundo juntos. Hoje eu te falava, vamos fazer essa viagem juntos. E dessa viagem vão nascer coisas muito interessantes. E aquilo que falava também o Paulo, olha só, hoje os escritores eles são como estrelas pop. E um escritor é longevo, e um escritor ele dá um show onde ele não precisa estar. Nós lemos o show dos nossos heróis. Eles estão sempre... O ingresso é pegar eles e lê-los. E poder falar com eles faz... Como vai acontecer amanhã, falar com esses 50 escritores que a gente vai ter lá. Vai ser um desafio e uma proposta irrecusável. Então eu espero todos lá, incluindo você. Combinado, José. Tenho que agradecer a vocês, nosso tempo já está quase esgotado. Paulo, obrigado, viu, pela presença aqui com a gente e uma boa virada. Eu que agradeço, estou muito feliz de participar. Imagina. Amanhã, querido. Valeu, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela presença aqui. E José, bom trabalho, Muito sei que bem. vai ser de Obrigado. trabalho, né, o final de Amanhã semana, então aproveite. Muito obrigado. Obrigado a todos e até amanhã às 6 da tarde. Valeu.